Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse tempo, após o nosso tempo de comunhão. Você é convidado mais tarde. Você é convidado a estar junto conosco nesse tempo de meditação da palavra e também de comunhão. E é claro que quando você vier, não esqueça de trazer alguma coisa, porque não é só o Alice que tem que trazer comida, entendeu? Mas você pode também passar, comprar 100 gramas de pão de queijo, vai dar uns 6 pão de queijo, dá isso, não dá? Ou menos, sei lá. Depende do pão de queijo, entendeu? Para que nós possamos ter tempo de comunhão juntos. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, falamos sobre a condição do pecado original. E agora a pergunta 14 é: o que é pecado? Muitas pessoas elas têm dúvida no que é pecado. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Conformidade tem a ver com você tomar a forma. Entendeu? Conformidade, tomar a forma. Tá? Romanos diz: não tomeis a forma do mundo. Tá? Então a gente tem que sempre o pensamento numa forma. Quem já fez bolo? Já fez bolo, Larissa? Já. Qual que é a forma que você usa? Qual é a forma? É. Aquela forma Redonda. E quando você usa a forma redonda, o bolo sai de que forma? redonda. E se você usar uma quadrada? Vai sair Quadrada. Pois é, você pode tomar a forma daquilo que é a tua referência e o teu padrão. Então o pecado é qualquer falta de conformidade. Você tem a forma, que é a palavra de Deus, e qualquer conformidade, falta de conformidade com essa lei, ou qualquer transgressão dessa lei é definida como pecado. O pecado não é somente a realização ativa. Então às vezes a pessoa pensa, é minha ação. Quando nós pensamos em Antigo Testamento, para os religiosos, a pessoa ela era pecada quando ela era pega em flagrante delito. Tanto que aquela cena da mulher adúltera, eu não sei o que aconteceu com o cara, né? Porque a mulher não adulterou sozinha, né? Mas aí aconteceu ali naquele momento em que ela foi pega em flagrante adultério. E ela levou a punição. Enquanto ela estava exercendo a prostituição dela, enquanto ela estava exercendo a prostituição dela sem ninguém ver, não tem problema nenhum. Diante dos religiosos era assim. Então, quando a coisa é ativa, parece que para nós ela é mais séria, mas continua sendo pecado, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O pecado não é somente a realização ativa, mas todo e qualquer pensamento, ação, omissão ou intenção contrária à palavra de Deus. Você deixar de fazer o bem é pecado. Fazer o mal é pecado. Você adulterar é pecado. Você olhar com cobiça com os seus olhos é pecado. E é claro que cada pecado, ou melhor, cada grau da pecaminosidade, ela vai mostrar uma consequência pior. Então, você vê lá nos jornais, o cara foi culpado, ele foi culpado por uma direção, não sei das quantas, de forma culposa. Ele não teve intenção de matar. A pena é uma. É dolosa. Ele teve a intenção, ele programou. É mais sério. Você tem requintes de crueldade, mais sério. Então, a esfera judicial de Deus, ela é muito mais séria, mas ela abrange todas essas formas. Todas elas são pecados. Ação, omissão, intenção contrária à lei de Deus. O pecado não é somente o rompimento da lei, ativo ou passivo, mas também uma quebra da relação do homem com Deus. Tiago capítulo 2, verso 10. Quem foi o último? Tiago capítulo 4. Desculpa, Tiago 2,10. Não é que depois tem o Tiago. Tiago capítulo 2, verso 10. Não, Ingrid, lá embaixo. Lá embaixo, lá no final, depois de Hebreus. 2:10. Vamos cantar a musiquinha? Eu cantei, mas eu perdi ele.
Vamos. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só coisa, se torna culpado de tudo. Tá? Então nós temos que entender que você pode tentar guardar toda a lei. Se você errar em um, você é culpado de todos. Apesar de nós não entendermos isso como justo. Quer ficar com ele, Gabriel? Não, se você quiser ficar com ele, aí a Benícia passa para o seu Miguel. Tá? Aproveita que a Benícia está cuidando para você prestar atenção aqui. Tá? Então, você pode pecar, você pode guardar todos os pecados da lei, mas se você pecar em um, você pecou em todos, porque nós estamos falando na condição divina de Deus. Dentro da condição humana, não. O cara faz o quê? Ah, mas eu sempre fiz isso, eu sempre fui bom nisso, fui bom naquilo, então eu vou lá, cuido da Rosângela, levar para viajar, não sei o que e tal, mas eu fui lá, agredi, fui lá, adulterei. Poxa, mas é só isso. É o suficiente. Casais jovens. Pastor, foi só uma vez. É suficiente. Uma vez é suficiente para engravidar. E parece que não é. Então, a gente tem que entender que uma coisa é com a sociedade e outra coisa é com o Senhor. Esse verso significa diretamente que nenhum homem em toda a história da humanidade conseguiu guardar perfeitamente a lei, pois quem há que não tropece uma vez sequer. Então, o que esse versículo está falando é que todos os seres humanos, de Adão até o último ser humano, exceto Cristo, todos estão nessa condição. Em algum momento eles pecaram. Tá? Todos os sacerdotes judeus, os fariseus, eles conseguiam no máximo 70% da lei, e eles eram extremamente rigorosos em relação àquela lição. Mas errou em um, errou em todos. Em Adão todos caíram, e depois disso o homem tornou-se corrompido e incapaz de fazer o bem e agradar a Deus. Nós não temos essa condição natural em nós mesmos de querer agradar a Deus. Aí aquele exercício que eu acho que só a Larissa não fez ainda. Então vou falar com ela e vamos ver a expressão dela em relação a isso. Repete comigo, Larissa. Eu odeio. Não, fala com mais veemência. Eu odeio a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ter relacionamento com Ele. Obedecer os seus mandamentos. Você obedece? Sim. Tentar, pelo que nós lemos em Tiago 2,10, resolve? Se não fizer não estou cumprindo. Não estou... Quando ele diz que se você me ama, você obedece meus mandamentos. Tiago 2,10 diz que se você fizer todos, mas faltar um, você pecou em todos. Sim. Você ama a Deus? No momento, não. Em que momento você ama a Deus? No momento que eu começar a ler, né? E se você começar a ler, você vai parar de pecar? Provavelmente não. Provavelmente não. Há a possibilidade de você não pecar? Não existe essa possibilidade. Você ama a Deus? Não ama. Amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Se você não obedece os mandamentos, você não ama a Deus. Nenhum de nós, nenhum ser humano, de Adão até o último, tem a condição de amor a Deus. O que nós temos é a condição que Deus coloca no nosso coração, mas não é nada que é inerente à minha ação. O Gabriel, ele é malo o ano inteiro na sua vida. Chega um dia, ele te dá um buquê de rosas. Resolveu o problema? É isso que eu estou dizendo. Essa condição nossa, todos nós somos pecadores diante de um Deus irado. Deus, ele é irado. O que impede de Deus nos consumir? O sangue de Jesus. A única coisa que nos impede. Porque se não fosse assim, se fosse a minha ação, o meu desejo, a minha vontade, o sacrifício de Cristo não era necessário. Se eu conseguisse, como você disse, lendo, mantendo um relacionamento, orando e me dedicando, eu conseguisse, para que precisa de Cristo? Não precisa. A condição de Cristo é exatamente porque nós não conseguimos, nós não temos condição nenhuma de nos relacionarmos com Deus à parte de Cristo. Quando Deus olha para Larissa, Ele vê Cristo. É por isso que Ele não consome você, não me consome, não consome qualquer um.
E é o grande peso da condição do sacrifício de Cristo. Quando nós tentamos substituir, como por exemplo, algumas igrejas que falam assim, não, tem que guardar o sábado, beleza. A pessoa coloca uma condição de que eu preciso de Cristo e de guardar o sábado. Você vai numa igreja tradicional, o cara fala, você tem que usar cabelo comprido, mulher tem que usar cabelo comprido. Luísa vai para o inferno. Você está colocando uma condição de que precisa ter Cristo e cabelo. É uma coisa mais a outra. Não é só Cristo. E a grande dificuldade do ser humano é exatamente essa, de entender que só precisa de Cristo. Porque com Cristo você se conforma ao que Ele quer que você seja, mesmo sendo pecador até o final da existência. Aqui no final eu fiz uma brincadeirinha, fui cumprimentar a Ingrid, falei, Ingrid, que legal, olhar lá no fundo, ver uma moça bonita, tal, não sei o quê. Aí o Alisson falou assim, e eu olho todo dia no espelho, eu não acredito muito nisso não, né, mas vai, ficou bonitinho, né, dia dos namorados chegando, né, eu olho para ela e agradeço a Deus todos os dias, e quando eu olho no espelho eu vejo essa imagem, essa corrompida de um pecador, né, entendeu? E é exatamente essa situação que a gente tem que ver, a nossa condição. Então a gente estava lá no Rio de Janeiro, aproveitando, tal, olhando aquele céu, aquelas coisas, eu falava assim, como é que eu tenho direito a isso? Como que Deus me concede esse tipo de coisa? Então, a posição de odiar a Deus na totalidade da humanidade, né? E dos filhos também. Também. Mas, uma vez através do sangue, como é que fica essa condição? A gente passa a amar ou a gente passa a... Eu vou fazer um rewind. Os videocassete antigamente apertava assim, rewind. Rewind. Vou voltar a fita. O que é amar a Deus, Gabriel? Ter relacionamento com Deus, obedecer. Obedecer, vamos só uma obediência. Ele fala que se me ama, guarda meus mandamentos. Beleza. Guardar é obedecer, tá? Você tem Cristo? Se eu tenho Cristo? Eu acredito que sim. Você tem Cristo ou não tem Cristo? Não tem meio, não tem café com leite. Eu tenho. Tem Cristo. Você peca? Peca. Como é que você ama a Deus? Entendi. Então, a nossa condição como ser humano, independente se é salvo ou não é salvo, ela é de odiar a ação de Deus. Quantas vezes no seu interior você vê algumas situações do teu trabalho, das suas finanças, do seu relacionamento e você mostra-se indignado? A sua indignação contra quem? Contra Deus. Eu estou perguntando, pastor, porque assim, a gente... a gente que na maioria somos ex-pentecostais, né? Todos nós, exceto os Luísa. Eu fiz essa pergunta porque assim, quando eu me deparo com meu pai, com a minha mãe, né, até mesmo a Larissa questionou algumas vezes, essa questão, né? Os pentecostais eles falam, não, agora nós estamos em Cristo, esse papo de odiar a Deus, não sei o que. Aí, assim, eu fiz a pergunta, mas... Não, mas não é o que eu acho ou o que eu penso é ser pentecostal ou não. A Bíblia diz que... Sim. Se Tiago 2,10 diz que você pecar em um, você pecou em todos. Eu sou salvo? Sou. Continuo pecando? Continuo pecando. Continuo odiando. Continuo. Mas o que é o pecado? Não é a minha indignação em relação ao que Deus está comandando sobre a minha vida? A indignação do meu relacionamento, a indignação da minha dificuldade, porque você está demonstrando para Deus a sua insatisfação como filho. O que o Miguel faz quando ele está com fome? Aí ele chora. O que ele está falando? Ninguém vai me ouvir? Ninguém vai me ouvir? Inconscientemente é como se ele estivesse falando, Deus, os pais que o Senhor me deu não vão ver que eu estou com fome, eu estou com cocô na fralda. A indignação nossa é contra o Senhor, não é contra o ser humano. Como nós não podemos nos indignar contra Deus, ou não falamos com frequência aquilo que eu falei para a Larissa falar, a gente demonstra contra quem? A Larissa demonstra contra quem? Contra o Gabriel. Quanto mais próxima a pessoa, mais a gente demonstra o quê? Se a gente ama ou se não ama. Pastor, também com relação à humildade, né? Eu também a frase que eu odeio Deus, você reconhece a podridão do seu ser, você reconhece as coisas que você faz errado, você baixa a sua bola e você entende que você não é o queridinho de Deus. Entendendo que essa condição daquele que é filho de Deus, em que fala eu odeio a Deus, não é uma condição estática, é dinâmica no sentido de mudança. O ímpio, ele está entregue ali,
Ele estacionou ali, puxou o freio de mão e ponto final, não perturbe. Na verdade, é humilhante fazer isso. Né? Claro que é. Mas para aquele que é filho, a pessoa se incomoda, ela se sente constrangida em mudar alguma coisa. Esse é o contexto do pecado para aquele que é salvo. Porque através de Cristo você é incomodado em relação àquela situação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas ficaram velhas, tudo se passou. A gente continua mentindo, ué. Então não estou em Cristo? É raciocínio, é pensamento racional. Se eu falo que todas as coisas ficaram no passado e eu continuo fazendo, eu não tenho Cristo. Mas a gente esquece o elemento especial da equação, que é o sangue do Cordeiro. Sobre as nossas vidas faz diferença. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê a minha indignação, a minha maldade, o meu erro, a minha falha, o meu xingamento e tudo mais. Ele vê quem? Cristo, vê o sacrifício perfeito. Aleluia. Todos são pecadores diante de um Deus irado. Todos. O que acontece é que sobre os filhos não há consequência do pecado a nível eterno. Nível temporal, sim. O pecado não deve ser visto somente na forma ativa ou consciente, ou seja, não peca apenas aquele que pratica o erro, mas todo aquele que deixa de fazer o bem, ou pior ainda, aquele que observa o erro e consente, torne-se conivente com o pecado. Então, mesmo na legislação penal brasileira e qualquer outra, quando você é conivente e não faz nada, você é cúmplice, que é o grande problema dos maridos nos dias de hoje. O marido, ele deixa de corrigir a esposa com sabedoria e educação, porque ele quer ter paz. Então eu vou deixar a Rosângela fazer o que ela quiser, porque se eu a arrepender, ela vai ficar brava comigo, não vai querer namorar comigo, não vai querer cuidar de mim. Então o que eu faço? Eu permito que ela bata o carro num buraco, que afunde a vida dela, mas para que eu fique bacana. É o pecado da omissão. Conforta, mas isso é covardia. É o homem que faz isso, ele é covarde. E eu já dei esse exemplo. É uma coisa que você tem num médico, o médico identifica câncer em você, e ele fala: não vou deixar essa pessoa triste, não. Deixa o cara morrer, mas não fala nada. Esses pecados na forma passiva são muitas vezes mais graves que a prática direta, principalmente quando aquele que permite, ordena ou deixa de fazer é uma pessoa mais culta, graduada ou competente com o que pratica. Por que eu atormento vocês com coisas? Porque a minha função é essa. Vocês iam ficar mais felizes? Iam. Ia ser menos tristeza, menos chateação. Mas a minha função é não ser covarde com vocês. O que vocês vão fazer com isso? É com vocês. O advogado, um bom advogado, ele orienta o seu cliente no modo de agir, mas ele não fala: faça assim. É você que decide, não é eu que decido. Então o meu papel aqui é simplesmente estar comunicando e falando o que a palavra de Deus ordena. O que você vai fazer com isso? É com você. Tiago 4,17. Larissa. Já foi? Não, é 4,17. Eu estava depois da Ingrid lá. Ah, já era, cara. Larissa, por favor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tá, então o Tiago está mostrando que a condição do ser humano não é só uma condição de pecado ativo, mas é uma condição de pecado passivo também. Existe particularmente o pecado passivo gravíssimo, que é a negação do perdão. A pessoa peca contra você e você não dá outra face. Calma, filho. Não dá outra. A gente falava antes do intervalo. O que é dar a outra face? Perdoar. Não é sair na rua: bate aqui. Não, não é isso. Nós somos pessoas pecadoras diante de Deus todos os dias, todo momento. E as pessoas, elas nos magoam e nos entristecem todo o tempo. Como eu vou reagir diante daquele pecado? Eu vou dar a outra face ou não vou dar? Mas eu estou sendo trouxa. Então você está falando que Jesus Cristo, ele é trouxa. Por isso que tomar a forma é algo complexo. Porque você olha para um padrão e você tem que copiar aquele padrão na sua inteireza. Não é fácil. O Alice? Romanos 12, 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Que é o que você está falando aí.
não deve rebater o mal com o mal, mas combater o mal com o bem. E o que nós fazemos? Se vinga com o mal com o mal. Entendeu? Nós fazemos o mal com o mal. Devolvemos. Entendeu? Você vai ver quando for a minha vez. Fora que a nossa mente é uma mente que guarda as coisas do passado. Você fala que perdoou, você fala que perdoou, mas quando chega na hora, você fala, lembra que você fez aquilo e falou aquilo? Lembra? Não, mas você não tinha perdoado? Você não tinha liberado? E como é que você traz à tona isso? Não é história longa não, né? Não, é curto. Eu assisti muito aqui. Eu um dia desse fui comer o cachorro quente, o lado da igrejinha, o Barra Norte, ele é mais caro, acho que ele é 20 e pouco. Já está estendendo o testemunho. Não, mas é porque aí o que acontece? E aí quando o cara, eu comendo e tava fui pagar, ele acho que 23. Aí eu me indignei, bicho. Falei, cara, tá super faturado na cara de pau. Tipo assim, muito alto. E fiquei indignado, fiquei com ódio mesmo, com raiva. Indignado é beleza. Aí na hora de me pagar, ele voltou o troco, ele voltou a mais. Errado. E aí eu peguei. Justiça de Deus. O pecador miserável, exatamente o que a gente tá falando, eu mas também só de raiva, não vou falar nada. Aí quando eu saí, eu ouvi lá no fundo assim a voz, a única chance de ele ver Cristo está sendo você e você está saindo, covarde. E aqui estou eu me arrependendo do pecado. Mas você devolveu o dinheiro? Devolvi não, isso. Bom, como você sabe onde é o cara, Não, mas é isso que eu tô falando. como você sabe que o cara não morreu, você tem direito a ir lá devolver o dinheiro para ele Devolver o dobro. e consertar, bom? 5 vezes mais. Não, mas assim, entendeu a medida aí que o senhor falou que é muito real no nosso coração? Nosso não, isso aí eu não faço não. Meu, O perdão é um ato passivo, depende somente da pessoa ofendida. Aquele que não perdoa deixou de fazer o bem de forma grave e receberá o castigo por isso. Mateus 6,12. Gabriel. Não dá ali não. Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagina se o nosso perdão fosse condicionado a nós perdoarmos. Imagina. Isso não significa que o homem tem o poder de perdoar os pecados cometidos. Somente Deus pode perdoar pecados. O perdão aqui referido é o poder de autocontrole e desprendimento. É um dom do Espírito que deve ser exercitado que devem ser banidos da vida do cristão. Peraí que eu perdi. O perdão aqui referido é o poder de autocontrole e desprendimento. É um dom do Espírito que deve ser exercitado pelo cristão. E isso é uma questão de exercício. É prática. Se você não exercitar esta prática, você não consegue fazer. É algo que cada vez mais é difícil, o coração ele endurece. Se você é uma pessoa que começa a exercitar isso, o homem, ele tem uma função extremamente difícil no relacionamento que chama-se pacificação. O homem tem a obrigação de trazer paz ao lar, sem ser conivente, sem ser covarde. Então uma das funções do sacerdócio masculino é a função de trazer paz ao lar. O perdão, além disso, toda mágoa, todo ódio, toda inveja, todo rancor devem ser banidos da vida do cristão, evitando rixas e contendas e muito mais vingança ou retaliação. Então você tem que começar a ter um tempo de meditação no seu coração, para que você possa abrir mão dessa condição raivosa, irada, de você querer reagir às pessoas e às coisas que as pessoas fazem na mesma medida. Provérbios capítulo 20, verso 3. Começar do zero aqui, Luísa, por favor. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete no bicho. E aí ele vem falando sobre essa condição de você se desviar. Eu sei que ali é confusão. Eu sei que é confusão. Aí a gente estava lá no Rio de Janeiro,
E eu pessoalmente não voltarei com a Rosângela lá, se Deus assim, a menos que seja uma vontade de Deus mesmo, porque é um clima de você estar sendo assaltado o tempo inteiro. Entendeu? Você fica com um sentimento estranho, sabe? Como se você estivesse andando num local em que você não tivesse tranquilidade. A gente estava andando numa rua movimentada e a gente estava indo em sentido da praia e estava vindo um casal. E aí a moça estava muito bonitona assim, e aí um cara na rua, ele pegou e falou alguma coisa aparentemente, e o cara voltou para confrontar o cara da rua. Quando ele foi, a mulher segurou o braço dele, ele caiu a ficha de onde ele estava. Ele voltou, o cara levantou, pegou um pedaço de ferro daqueles de funcionar, sabe aquele ferrão assim? De obra, e foi xingando o cara e foi atrás, não sei o que, tal. Aquele que se desvia de contendas, ele é inteligente. O outro é o quê? Tolo. Não quer dizer que você vai permitir que a sua esposa seja afrontada, mas aquele contexto ali não era o contexto de você querer dar uma de macho. Porque naquele contexto o que ia acontecer é que o cara ia matar ele. Simplesmente por um fatorzinho tolo. A gente tem que ter sabedoria. Mas a condição de você desviar é a mesma coisa de um buraco. Você viu um buraco, você tem que sair o quê dele? Não é, né, Rô? Lá no caminho assim, você pode, entendeu? Cair, né? O pecado e o pacto da graça. Nós temos que entender que com o advento de Cristo foi estabelecido um pacto. Um pacto que você assinou com o seu sim. E esse pacto, ele tem uma influência na condição pecaminosa. A coisa mais importante para compreender o pecado é que ele não deve ser visto somente como uma transgressão da lei, mas qualquer pecado é uma violação da relação com Deus. Você quebra a sua comunhão com o Senhor. No Antigo Testamento se matavam animais. Acorda aí, Pedrão. Tá aí assim. Senta direito em mim. Senta direito, você saiu de mim aí, cara. Aí, entendeu? Dá uma espreguiçada assim. Entendeu? O nosso pecado, ele não é só uma transgressão, mas é uma quebra de relacionamento. No Antigo Testamento havia necessidade de você matar animais, para que o sangue derramado daquele animal fizesse com que o teu relacionamento com Deus fosse restaurado. 1 João capítulo 3, verso 4. Sim. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a quebra do relacionamento com Deus. Jesus realmente viveu uma vida perfeita e morreu na cruz para sofrer o castigo em lugar dos escolhidos do Pai. E não resta ao homem sacrifício ou colaboração alguma na obra perfeita de Deus. Não há nada que eu possa fazer para melhorar, para aumentar, para resolver alguma coisa. Porque Cristo, quando está nas últimas palavras dele, ele fala o quê? Está consumado. O que é estar consumado? Completo. Não há mais nada a fazer. Se você vai numa lanchonete, se você vai num bar, você vai lá, consome, aí você fala assim, você pode fechar? Você está falando o quê? Eu não vou consumir mais nada. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então não há nada que você possa acrescentar à obra perfeita de Deus, de Cristo. Porque se houvesse alguma coisa para você acrescentar, a obra dele não era perfeita. Você ia falar alguma coisa? Não? Mas então o que o apóstolo João quer dizer a respeito desse verso? O apóstolo vai muito além das atitudes. Todo aquele que foi salvo em Cristo recebe o Consolador. Nós temos o próprio Deus morando em nós. O Espírito de Deus que habita no crente e torna o seu coração para Deus, de forma que a lei de Deus passa a ser desejável e agradável para ele. É o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É você, apesar de não conseguir, você quer. Você luta. Eu quero chegar nesse nível. Estava aqui brincando com a Ingrid, a respeito de cartão de crédito, ela falou assim, como é que eu chego aí? Compartilhei para as pessoas algumas coisas. Como é que eu chego aí? Esse desejo, essa vontade de você não continuar estático na mesma situação.
Romanos 8:11. Menise. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por que ele começa essa condicional falando se? Porque às vezes a pessoa acha que tem e não tem. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, lá embaixo, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então vai ter mudança, não tem como você continuar mesmo. Se você tem. Se você não tem, o que acontece? Você vai continuar vivendo na condição da prática do pecado. O homem continua pecador por toda a sua vida terrena. Mas para o cristão em comunhão com o Espírito, o pecado, apesar de ser inevitável, passa a constranger e provocar tristeza. Qual a diferença do ímpio e do salvo? Para o ímpio, para o salvo, pesar de coração. Você sabe que está errado. Você entende que você precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer. Eu preciso mais de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me consagrar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar mais nessa situação. Essa virada de chave é o Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo continuam a mesma, não muda. Eu vou continuar. Eu posso até ter intenção de, mas eu tenho o problema da intenção dele simplesmente porque aquilo está me trazendo algum mal-estar. Então, às vezes, o drogado quer parar de usar drogas, não é pelo bem da família, não é porque a sociedade vai ser melhor, não é porque ele está sofrendo aquilo. Então, a motivação dele é o quê? O seu bem-estar. E aí a pessoa continua nessa prática, aí quando chega a droga, ela vai e usa de novo. Vai o álcool, bebe de novo. Por quê? Você fica naquela, entre o que eu estou fazendo que é para mim, ou a coisa que eu vou fazer para mim, eu escolho o que eu quero, eu posso pegar a droga, o álcool, o que eu quiser, fazer o que eu quiser. O homem continua pecador por toda a sua vida terrena, mas para o cristão em comunhão com o Espírito, o pecado, apesar de inevitável, passa a constranger e provocar a tristeza. Hebreus 10:16. O Alice. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. 11:16. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aspirou, desejou. A pessoa que vive na prática do pecado, ela quer viver apenas um momento, ela não está preocupada com o que vai acontecer. Essa é a grande diferença. Nós olhamos e vemos algo melhor. Quando você abre mão do seu pecado para você viver alguma coisa do Senhor, você fala assim, tem algo melhor do que isso? Por que eu vou comer glúten? Por que eu vou comer essas porcarias aí, entendeu? Por que eu vou? Eu posso abrir mão por uma coisa melhor. O que é o pecado? A raiz de todo pecado é o amor a si mesmo. O desejo e a determinação do homem natural em ser o dono da sua vida e da sua salvação, acreditando que elas sejam determinadas por sua capacidade de justiça própria. O maior pecado é você achar que o amor a você ela é superior a qualquer coisa. Por isso que Cristo fala, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque a coisa mais difícil que tem é você abrir mão da tua vontade, do teu coração, em prol do outro, em prol do que o outro precisa, em prol do que o outro quer. Quando nós olhamos para a condição do outro, numa condição superior à nossa, a gente está demonstrando o nosso amor a Deus. Falei há um culto e pouco atrás que a gente ia estar ajudando uma família missionária aqui em Brasília. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam passando grande dificuldade.
Aí eu falei assim, cara, fica tranquilo. Ele tá procurando mantenedores com cotas de R$100 e R$250. Aí eu falei para ele, pode ficar tranquilo que a nossa igreja vai ajudar com 2 cotas de R$250 para ajudar você e o seu ministério. Ele agradeceu. Quando eu desliguei o celular, eu fiquei incomodado. Eu falei, como que eu vou esperar esse cara que está passando desespero aí? Eu vou esperar que ele passe 10 dias, uma semana. Eu falei, não. Aí já fiz a transferência. Eu falei assim, olha, estou mandando de abril adiantado, nem de maio, de abril adiantado. Está aqui para você abençoar. Ô, cara, obrigado. Então a gente não pode deixar para depois. O maior obstáculo para o relacionamento do homem com Deus é o seu próprio eu. A negação de si mesmo é o primeiro passo para a comunhão com Deus. Aí o que os malucos falam? Que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Certo? Certo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Aí o cara fica tentando se amar. E ele já se ama tanto, tanto. E ele nunca vai conseguir deixar de se amar. Se eu for esperar eu estar satisfeito em todos os meus desejos e vontades para eu ajudar alguém, eu não vou ajudar? Nunca. Se eu for esperar eu ter o melhor carro, sempre vai ter um carro melhor. Sempre vai ter uma passagem, uma viagem, uma roupa, sempre vai ter algo melhor. E eu nunca vou conseguir me desprender. Cristo nos dá o exemplo, ele não agradou a si mesmo, mas subsistindo como Deus, assumiu a forma de servo. Romanos 15:3. Quer que canta a musiquinha, hein, Pedro? 15:3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito. Continua. As injúrias do que te Dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, ao invés dele responder, ele deu a outra face. Ele perdoou. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entenda que naquele momento da cruz ali, se ele fizesse que nem o Thanos, né? Acabou, cara. Acabou tudo. Acabou tudo. Então ele olha para aquela situação e fala, não, eu vou comer, tomar desse cálice amargo. Essa negação da natureza humana corrompida, atraindo o pecado a outros fatores, é uma constante na história da religião. A transferência da culpa é sempre uma busca. Na época eu trabalhava com batalha espiritual, a gente colocava a culpa em quem? Nos demônios. A culpa é do Zé Pilinter. A culpa é do Tanca Rua, do Exu, não sei das quantas. Hoje a culpa é do governo, a culpa é do não sei o quê. A gente põe a culpa em tantas coisas. A história da igreja é exatamente essa. De transferir a culpa, de buscar realmente algum culpado que não seja eu. Vemos hoje nas modernas igrejas cristãs a busca incessante pela perfeição humana em substituição à redenção adquirida por Cristo. Deus não quer você perfeito porque isso é impossível. Ele quer que você entenda que você é um pecador e que você precisa dele. É só isso. Lute contra a sua carne, lute contra a sua vontade, mas Deus sabe que você vai sempre sucumbir à sua vontade. Por isso que o sacrifício de Cristo ele foi necessário. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pelo teu amor e cuidado, porque apesar de nós sermos quem nós somos, apesar de nós fazermos o que fazemos, pensar o que pensamos, nós, Pai querido, somos livres, somos cobertos pelo teu sangue e temos a liberdade de estarmos na tua presença diante do Senhor todos os dias, todo o tempo. Nos abençoa, Pai, cada vez mais com conhecimento, entendimento e sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.